culto da semana passada. A temática de hoje, vocês estão vendo aí em tela, quando as coisas vão de mal a pior. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. A gente vai ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30. Deixa ela aberta, a gente vai usar muito ela. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Mas permita-me fazer uma pergunta a vocês. O que vem na mente de vocês quando você vê uma temática como essa? Quando as coisas vão de mal a pior? Eu não sei vocês, na minha mente eu vou logo para aquele dia que nada dá certo. Aquele dia quando você acorda já atrasado, então faz tudo nas pressas, aí você pega um transporte para ir para o trabalho, para a faculdade, e aí, para piorar a situação, tem trânsito no meio do caminho, aí você desce, começa a chover, você não levou guarda-chuva. Aquele dia que nada dá certo, aquele dia que você, quando está andando, até tropeça, você faz, eita, que o dia hoje está... Você só quer voltar para casa e dizer, passa esse dia, amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. Na minha mente, quando eu olho essa temática, eu penso nisso. Alguns podem pensar, olhando para esse tema, aquela notícia inesperada chegou. Uma demissão de emprego. Uma pessoa querida faleceu. Outros podem pensar, olhando para essa temática, o dia mau. O dia mau chegou. Meus irmãos, em cima desse texto que a gente vai compartilhar e ler juntos, a gente vai tirar princípios e valores que vai nos ajudar a manter a nossa vida constante quando as coisas vão de mal a pior ou no dia mau. 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler juntos. Diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. A chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados, olha só, meus irmãos, choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ainoã, Jerel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fez o quê? Fortaleceu-se no Senhor. Louvado seja Deus, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me um colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente vocês os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com eles foram ao ribeiro de Bessol, onde alguns ficaram, pois 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? O jovem egípcio respondeu: sou um servo de um amalequita. Eita! O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Quereditas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me
não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e eu te levarei até lá, até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado como despojos da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram no camelo e fugiram. Davi, versículo 18, recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluídas suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Louvado seja Deus. Mas, versículo 20, tomou também os seus rebanhos dos amalequitas e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-los e tinham ficado no ribeiro de Bessol. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com os seus soldados, Davi lhe perguntou como eles estavam. Contudo, todos os homens, maus e perversos, entre aqueles que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Versículo 23, Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos. Olha a resposta de Davi: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele que nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Amém? Fiz questão de ler esse texto todo para vocês viajarem comigo nesse cenário que Davi passou. Cenário muito difícil. Mas se você, contextualizando um pouco esse livro de 1 Samuel, se a gente voltar a alguns capítulos anteriores, na verdade, praticamente no meio do livro, no capítulo 17, Davi tem um momento, talvez, auge dele. Aquele improvável aos olhos humanos aconteceu. No capítulo 17 desse livro, Davi faz o quê? Vence o gigante Golias. Davi estava aqui, andando em nuvens. Tem aquele dia que você está em comunhão com Deus, você diz assim: eu estou aqui. Mas, meus irmãos, a partir do capítulo 18, as mulheres festejando aquela vitória do povo, ela começa a fazer uma musicazinha. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E Saul ficou com ciúme, ficou com inveja de Davi e começou a perseguir Davi. Capítulo 17 de 1 Samuel, Davi no auge. 18, no 22, se a gente continuar, Davi, ele começa a se esconder de todas as formas de Saul, e aí ele vai se esconder aonde? Numa caverna, meus irmãos. No capítulo 23, Davi diz: não, vou ter que continuar fugindo de Davi. Ele se esconde no deserto. No capítulo 27, Davi estava tão desesperado, mas tão desesperado, que ele vai pedir abrigo, sabe aonde? Com os filisteus. Aquele povo a quem o Davi matou o gigante. Olha só o desespero de Davi querendo fugir de Saul. Davi disse: não, ali Saul não vai me encontrar. E aí ele vai pedir abrigo ao povo, ao rei dos filisteus. O rei dá abrigo para ele, mas no versículo 29, o povo fica assim: ih, rei, vamos expulsar esse Davi. Como é que esse cara que matou Golias está aqui? Ele está infiltrado, ele vai matar todo mundo aqui, hein? Expulsa esse cara. No 29 ele é expulso da terra dos filisteus. E aí chega no capítulo 30, onde a gente leu esse contexto. Meus irmãos, Davi capítulo 17, 18, 22, 23, 27, 30. As coisas para Davi estavam nessa temática, quando as coisas vão de mal a pior. Leia comigo o versículo 1, só o versículo 1. O versículo 1 ele diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia,
os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziglag. Parem aí. Como é que termina esse versículo? Incendiar a cidade. Imagine essa cena comigo agora. Davi e seus homens, seus soldados entrando na cidade. A cidade toda incendiada, pegando fogo. Cadê o povo? Cadê as mulheres? Cadê os meninos? Ninguém correndo na rua. Eu não sei vocês, mas eu viajo. Eu fico pensando, naquele momento que eles pensaram. Aquele povo, não mataram não, queimaram aquele povo, porque não tinha nem ninguém ali. Mas se você perceber comigo, o versículo primeiro ele diz, incendiaram a cidade. Mas, leia comigo o começo do versículo 2, levaram como prisioneiras. Meus irmãos, a primeira lição que a gente vê quando a gente vê esse texto, esse cenário terrível que Davi passou, é quando as coisas vão de mal a pior. Lembre-se, as aparências enganam. Mantenha a esperança. E eu quero dizer para vocês que a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho, não é a nossa igreja, não é um plano de saúde. Tudo isso faz parte de um contexto da nossa vida e são importantíssimos, mas não é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. Meus irmãos, talvez alguns não saibam, mas em 2022 eu fui diagnosticado com câncer, linfoma de Hodgkin. E louvado seja Deus, eu passei por um tratamento, 6 meses de tratamento de químio, rádio. Em 2023 eu estava nesse púlpito, dizendo, o Senhor me curou. Louvado seja Deus. Tinha recebido a remissão completa dos médicos, onde não dá mais sinais nem sintomas do câncer. Louvado seja Deus por isso. Mas quem recebe a remissão tem que ficar por um período, pelo menos 5 anos, quem é paciente de câncer, teve câncer, fazendo revisões. Eu fiz em 23 a primeira revisão, em 2024 estava eu fazendo a segunda revisão. E aí, no exame de imagem, no PET scan, acusou uma alteração no meu corpo. O médico disse, Ulisses, vamos fazer a biópsia. A gente fez a biópsia, eu levei para o médico. E na frente dele, quando ele abriu a biópsia, ele disse, Ulisses, você está com o segundo câncer. Surgiu de novo um câncer na sua vida. Confesso que, apesar que a palavra que está por trás de câncer é muito pesada, mas o pior foi quando ele disse, e como ele já tinha conhecimento comigo, né, liberdade um pouquinho comigo, né, tinha desde 2022 cuidando de mim, e aí ele disse, Ulisses, quero lhe dizer que agora a químio vai ser pior. E você vai precisar por um transplante. Confesso a vocês que naquele dia o negócio pegou. Quando ele disse que eu ia passar por uma quimio pior e por um transplante, eu não falei nada para ele, Maridinha estava do meu lado, não falei nada para Maridinha, mas aquele negócio me pegou, porque a primeira vez do meu câncer, eu tive muita dificuldade com a quimio. A quimio, ela me abalou, confesso a vocês. E aí, quando ele disse, vai passar por uma segunda químio, na minha mente, como é que eu vou resistir uma segunda químio? Quando ele falou que um transplante, ele não falou detalhe no começo, eu disse, meu Deus, e se eu não arrumar uma pessoa compatível? Confesso que eu não falei nada com Maridinha no percurso. A gente foi para casa e eu coloquei em prática Mateus 6,6. É um princípio, um valor que a gente sempre aplica lá em casa. Já apliquei várias vezes, às vezes no banheiro, no carro, quando a gente recebe a notícia mal. Mas nesse dia, literalmente, eu fui colocar em prática Mateus 6,6. Quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. Essa expressão está em secreto significa atenção plena. Já imaginou isso? Esse Deus Todo-Poderoso, Criador, onipresente, quando você está orando, Ele tem atenção plena em você. Eu fico imaginando que naquela mesma hora que eu entrei no quarto, fechei a porta e coloquei em prática Mateus 6,6,
milhares de outras pessoas também estavam colocando isso em prática. E esse Deus estava com atenção plena para cada pessoa. Meus irmãos, eu precisava colocar em ordem o meu mundo interior. Inclusive tem um livro muito bom que fala sobre isso. Porque eu confesso que eu tive medo naquele dia. Eu confesso que eu trabalho no Corpo de Bombeiros e é uma coisa que a gente é treinado a dizer que o militar é superior ao tempo. E naquele dia eu tive medo de enfrentar aquele tratamento. Eu precisava colocar em ordem meu mundo interior. Meu mundo estava, meu Deus, como é que eu vou enfrentar uma quimio nova? Como é que eu vou... E meus irmãos, eu vou falar mais na frente sobre esse Mateus 6,6, mas eu saí daquele quarto com meu mundo interior em ordem. Sabe, meus irmãos, pastor Ronaldo Lindório, ele fala que a área mais afetada do homem não é as finanças, não é a saúde, não é o relacionamento, é a nossa fé. É a nossa fé. Meus irmãos, naquele dia eu pude colocar em ordem o meu mundo interior, meus pensamentos. Eu tive que colocar em ordem a minha esperança. Mas eu disse a vocês, desse primeiro princípio que a gente aprende nesse texto, que as aparências enganam. Eu disse a vocês, quando eu fui saber o diagnóstico, o médico disse que eu ia passar por uma quimio ou pior e por um transplante. Meus irmãos, a minha quimio já estava autorizada pelo plano, eu ia começar numa segunda-feira, mas os médicos, na quinta-feira, antes de começar essa quimio pior, só para vocês terem uma ideia, essa quimio pior, eu ia passar por quase 4 quimios, cada quimio dessa, uma quimio significava 4 dias. Eu chegava na Unimed de manhã e saía de tarde. Aí eu passava 4 dias, isso era uma quimio. Depois descansava 21 dias, a segunda quimio, 4 dias de novo. E na quinta-feira, antes de começar a quimio, autorizada pelo plano de saúde, os médicos entenderam, vamos modificar o seu tratamento, Ulisses, você não vai começar pela quimio, você vai começar pela imuno. Louvado seja Deus. Essa imuno, meus irmãos, lembra que era 4 dias uma dose, eu também tive que precisar de 4 doses de imuno, mas um imuno era meia hora. Eu ia de carro para a Unimed, eu voltava de carro para casa, eu não senti nada antes, durante e depois. Meus irmãos, eu falei que o médico disse que eu ia precisar de um transplante. Realmente precisei fazer um transplante. Em dezembro eu fui para Recife fazer o transplante, mas naquela ideia ele não tinha compartilhado também os detalhes desse transplante. Não era um transplante que eu ia precisar de um doador externo. Eu não precisava de um doador externo, seria um transplante de mim para mim mesmo, que se chama autólogo. Meus irmãos, lembre-se, quando as coisas vão de mal a pior, as aparências enganam. Mantenha a sua esperança, e a nossa esperança é Cristo. Não perca a sua esperança. Por mais terrível que você se veja diante de um cenário, as aparências enganam. Aqui, meu pior, eu não precisei passar, louvado seja Deus. Aquele transplante que eu precisava, pensava na minha mente, quando o médico disse, você vai precisar de um doador externo, também não precisei, foi de mim para mim mesmo, a recuperação é bem mais rápida, eu fiz em dezembro, estou aqui, louvado seja Deus. Caminhe comigo mais no texto, leia o versículo 4 comigo. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Gente, eu nunca vi isso. Você já imaginou? Eu fico imaginando essa cena e eu fico imaginando o cenário que eles encontraram para poder ver essa cena. Eles choraram que não tinham forças para se levantar. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas a Ainoã de Jerel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Agora veja comigo o versículo 6. Davi ficou profundamente o quê? Angustiado, pois os homens
agora não é os inimigos não, viu? Os próprios homens de Davi, os soldados de Davi, falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fez o quê? Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quando as coisas vão mal a pior, aquele cenário que Davi encontrou no versículo 1 do capítulo 30, piorou mais ainda. Agora os próprios homens de Davi querem matá-lo, mas não é matar de qualquer jeito, não, é apedrejá-lo. Meus irmãos, quando as coisas vão de mal a pior, confie nas promessas do Senhor. Mesmo passando por uma crise, se fortaleça no Senhor. Sabe, durante o processo de tratamento, foram 9 meses de tratamento, passei por momentos tensos, confesso, momentos intensos, como maridinha sair do quarto para ir no posto de enfermagem para chamar a enfermeira porque eu não estava bem, e aí você na cama sem poder nem ajudar num diagnóstico melhor, chega a enfermeira e ela não resolve, aí você vê depois ela saindo, chegando com a médica do lado da sua cama, e aí a médica, você vê que o negócio começa a correr dentro do quarto e não resolve, aí vem um outro médico, quando você olha para a sua cama, você está rodeado de gente, você diz assim, um negócio pegou. E eu nem podia relatar, ajudar no diagnóstico. Mas a minha mente estava nas promessas do Senhor. Mesmo sem poder falar naquele momento, estava nas promessas do Senhor. Sabe, meus irmãos, a maior promessa que Jesus deixou aos seus discípulos, para mim, Mateus 28, que diz, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Eis que estarei convosco no dia bom e no dia mau. Mesmo naqueles momentos mais tensos e intensos, passei por uma situação bem delicada devido a um catéter, meu braço ficou todo roxo. Maridinha foi a primeira a ver, eu me lembro da face dela assustada, eu também assustado, meu braço todo roxo, tive um sangramento, e eu disse, meu Deus, perdi o braço. Os meus dedos, eles não dobravam de tão inchados que estavam. Mas naquela hora a minha mente estava nas promessas do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias. Caminhe comigo mais um pouco, meus irmãos. Leia o versículo 7 agora. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque, traga-me um colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente vocês o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha o que Davi faz no meio da crise. Ele pergunta ao Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor responde. A gente vê mais um princípio aqui nesse texto. Quando as coisas vão de mal a pior, Deus tem uma palavra para mim e para você. Meus irmãos, vou voltar àquele dia do diagnóstico que eu tive que colocar em prática, Mateus 6,6. Eu fechei a porta e eu perguntei ao Senhor, Senhor, me deu uma palavra que eu estou com medo de enfrentar esse tratamento. E o Senhor me deu uma palavra. Por isso que eu falei sobre a mensagem da semana passada, que a palavra que o Senhor me deu foi lá no livro de Abacuque. O pastor Guilherme transcorreu muito bem sobre aquilo, mas eu tive o privilégio de transcorrer Abacuque no meu quarto, com Deus falando comigo, eu passeando pelo livro de Abacuque, e Deus não me deu aquela palavra, o justo viverá pela fé, ou ainda que a figueira não floresça, que não acha, não foi isso. O Senhor falou comigo no último versículo do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que diz, o Senhor, o soberano,
é a minha força. Sabe, meus irmãos, naquele dia, o Senhor falou comigo, em cima desse versículo. Ele disse que ia ser a minha força. Veja como termina o livro de Abacuque. Abacuque dizendo que o Senhor, o soberano, é a força dele. E o Senhor naquele dia ministrou comigo, dizendo: meu filho, durante essa jornada que você vai percorrer, eu serei a sua força. E eu, louvado seja Deus, exaltado seja Cristo. Obrigado, meu Deus, por isso. E eu já vibrando com essa palavra, ele fez. E aí eu ia lendo os versículos, li o capítulo 1, capítulo 2 e tal. E aí Deus disse: filho, você não entendeu. Eu disse: entendi, Deus. O Senhor vai ser a minha força durante essa jornada. Aí ele fez, leia de novo o versículo. E na NVI ela é fantástica, porque ela diz: o Senhor, aí bota entre parênteses. Aí diz: o soberano. Entendeu, filho? Aí ele ministrou comigo que ele é soberano sobre a minha vida. Deus é soberano. O pastor Guilherme falou sobre isso semana passada. Soberania de Deus. Meus irmãos, naquele quarto, eu perguntei ao Senhor, ele me deu uma palavra e o Senhor me respondeu que ele seria a minha força, que ele era soberano. Mas eu queria fazer uma pausa sobre esse princípio para dizer para vocês que quando eu digo que o Senhor tem uma palavra para a gente, e essa palavra nem sempre é o que é agradável aos nossos ouvidos. Perceba aqui comigo que a palavra que Deus deu a Davi foi, Davi perguntou ao Senhor, o Senhor respondeu a ele: vá, persiga e você vai conseguir libertar, perfeita essa palavra. Mas a palavra que Deus me deu não foi palavra de cura. O Senhor não disse para mim: vou lhe curar, Ulisses. O Senhor falou comigo que ia ser a minha força. Em Atos 16, para mim esse texto é fabuloso. Tenho que sempre falar desse texto. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele tinha um projeto missionário, ele tinha um recurso necessário, ele tinha a equipe toda pronta, ele tinha motivação totalmente intencional, alcançar um povo não alcançado. Em Atos 16, o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Ele recebeu um não. Sabe, quando eu digo que Deus tem uma palavra, essa palavra ela pode ser um sim, como foi para Davi. Ela pode ser um não, como foi para Paulo. Ela pode ser serei a sua força, como foi para mim. Ela pode ser um silêncio de Deus, dizendo para você: espere, meu filho, e você espere mesmo, porque seja qual for a palavra, ela é suficiente para mim e para você. Caminhe comigo mais um pouco, lê o versículo 11. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolos de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinham ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: quem você pertence e de onde você vem? Aquele jovem egípcio respondeu: sou um servo de um Amalequita. O que você faria diante de um Amalequita? Da pessoa que lhe causou o mal. Vamos ser sinceros, dá vontade de, quando aquele cara disse: eu sou Amalequita, estava naquele bando que destruiu a cidade, dá vontade de trucidar aquele miserável. Mas Davi e seus homens fizeram o quê? Deram água e comida para aquele homem. Meus irmãos, quando as coisas vão de mal a pior, mantenha a sua esperança, praticando a generosidade. Como é difícil você ser generoso quando está no dia mal. Quando está no dia mal, é como se você colocasse uma bolha, fizesse uma bolha,
porque a ideia sua é que o seu problema é o pior de todos que você está passando. Você, às vezes, quando você está nesse dia mal, o que você mais quer é se isolar, não quer contato com ninguém, você não quer conversa, você fica abusado, sabe? Mas antes de eu falar mais um pouco sobre a questão de generosidade, eu queria louvar com vocês, louvar a Deus por ter usado muitas pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas para serem generosas comigo. E eu não posso deixar de fazer menção honrosa a essas pessoas hoje aqui. E eu quero começar com a minha família. Como diz o pastor Josué Gonçalves, família é o nosso maior patrimônio. É ela que vai estar sempre presente ao nosso lado. Valorize seu tempo com família. Eu não posso deixar de falar de Maridinha. Eu tentei encontrar uma palavra para poder definir Maridinha. Não consegui. Talvez a que mais incrível. Que mulher de Deus que Deus me deu a oportunidade de caminhar, de cuidar dela. Maridinha, te amo. Coração para você. Maridinha é incrível. Eu não posso também deixar de honrar o meu trabalho, meus irmãos. Quando eu levei o diagnóstico para a minha equipe de trabalho, como eles foram generosos comigo. Eles disseram, eu quero que você, a partir de agora, cuide dessa doença. Não pense em nada do trabalho. Louvado seja Deus pela tecnologia, e eu dizendo, não, online eu posso ajudar. E quantas vezes eu tenho certeza disso, eles me pouparam de mandar o meu trabalho para mim online para eu fazer, porque eles queriam que eu me dedicasse ao tratamento. Meus irmãos, esse é meu terceiro culto na vida social, mas antes de estar aqui, eu quis honrar o meu trabalho. O primeiro local que eu voltei presencialmente foi ao meu trabalho. Eu queria honrar aquela equipe. A gente promoveu um café da manhã, e louvado seja Deus, a gente pôde compartilhar um pequeno testemunho com aquela equipe. Mas eu queria, mais do que materializar com eles, através de um momento de comunhão à mesa com eles, eu queria honrar eles. Eles iam ser os primeiros. Eu fui numa quinta-feira, no domingo eu vim para a igreja, mas eu queria honrar eles, porque como eles foram bênção na minha vida. Muitos deles nem cristãos são. Eu não posso deixar de honrar a minha igreja. Coração para vocês. Sei que muitos de vocês oraram por mim, e às vezes não entram em contato. Eu sei disso, as palavras, mas obrigado de coração por tanto carinho, por tanta generosidade, por tanta oração. Hoje mesmo, chega uma irmã Ulisses, estou orando por você. Louvado seja Deus, que é isso? Generosidade, meus irmãos. Meu pastor, amo o Senhor. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas eu quero só mencionar a Déia de Paulinho. Déia de Paulinho, ela passou por um transplante antes de mim. E ela passou, louvado seja Deus, voltou para casa e eu estava na iminência de ir para o transplante. Paulinho chega para mim e diz, Ulisses, Déia quer lhe ver. Eu disse, como assim? A Déia acabou de fazer um transplante, ela tem que se isolar. Eu conversando com Maridinha sobre isso. Eu acho que ela quer ver a gente online, irmão, por uma chamada de vídeo. Aí eu conversando com o Paulinho, falei, não, Ulisses, ela quer que você venha aqui em casa. O que é isso, meus irmãos? Generosidade. Obrigado. Coração para vocês. Gente, é tanta gente. O ano passado estava rodando perspectivas. Eu falei que eram 5 municípios, né, com Maceió, mas eram 14 igrejas distintas participando de perspectivas. Fantástico isso de perspectivas também. Um grande ajuntamento de igrejas, Assembleia de Deus, Batista Tradicional, Batista Renovada, Presbiteriano, olha só, tudo junto, querendo aprender sobre a glória de Deus. 14 igrejas que compartilharam comigo desse momento delicado que eu passei. Imagine essas 14 igrejas orando por mim. Oh, meu Deus. Eu comecei aí, ontem, sexta-feira eu fui até em agradecer. Eu estou indo aos pouquinhos, mas eu não conheço nem todas. Pessoas de todos os cantos. Perspectivas, nossa. Perspectivas tem vários regional, é a turma da base.
um carinho, Ulisses, pessoas dos 4 cantos que oraram por mim, pessoas de fora do país, missionários amigos, pastores. Louvado seja Deus por essa generosidade. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque Deus me deu condições de ter um plano de saúde, e isso fez uma diferença também no meu tratamento. E eu louvo a Deus pela equipe multidisciplinar que cuidou de mim, os médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes, atendentes, pessoal da limpeza lá no hospital. 44 dias em Recife, meus irmãos. Quantas pessoas passaram por nós? Tanta generosidade. Pessoas incríveis. Sabe, mas teve algo falando sobre generosidade que foi bem diferente do primeiro câncer que eu tive. Que foi bem marcante durante essa minha jornada. Foi poder perceber, contemplar e agradecer não só os grandes milagres, mas os pequenos milagres. Sabe, meus irmãos, geralmente a gente fica, e principalmente quando a gente está doente, a gente fica pensando só lá no final, né? Na cura, no grande milagre. A gente às vezes quer o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus vem sim, mas ele não vem todos os dias. O que vem é o ordinário de Deus, é os pequenos milagres. E louvado seja Deus, como a gente pôde perceber, contemplar e agradecer esses pequenos milagres durante essa jornada. Deixa eu compartilhar 2 com vocês. Na iminência de ir para Recife, porque aqui não faz transplante de medula, eu tive que fazer o hospital liga para mim, Ulisses, está liberado, você já pode vir. E eu precisava fazer um PET scan. Eu só podia ir para Recife com esse PET scan. E esse exame é um exame detalhado, é um exame cheio de autorizações, é um exame que no mínimo dura 5 dias. Eu vou correndo para Santa Casa, porque a gente tem um período aí, o hospital já liberou, vamos que eu quero já em novembro ir para Recife. Meus irmãos, eu cheguei numa quinta-feira na Santa Casa, um exame que geralmente demora de 5 a 7 dias. Na sexta-feira, a Santa Casa liga para mim, senhor Ulisses, pode vir fazer o exame. O que é isso? Pequenos milagres. A gente chegou em Recife no dia 8 de dezembro. Passamos todo o final do ano, imagine, no hospital, não todos os 44 dias, porque o plano da Unimed, ela não deixa você ficar o tempo todo no hospital, apesar de ser um transplante. Em alguns momentos ela manda você ficar em casa, né? Como eu não era de Recife, eu fiquei num local bem próximo ao hospital, porque eu tinha que ir de qualquer jeito, todo dia para o hospital. Mas a gente passou esse final de ano praticamente todo dentro do hospital. Ano Novo, Natal e o aniversário de casamento, meus irmãos. E eu disse, Maridinha, vamos comemorar o aniversário de casamento, mesmo aqui? Vamos sim. E aí eu fui ousado, aí eu disse, amor, e a gente vai comemorar com bolo, ó. E Maridinha disse, ô amor, eu não posso nem sair, porque quem é paciente de está fazendo um transplante, literalmente você fica num ambiente totalmente confinado, você não pode sair nem praticamente para o corredor, é diferente. Você não pode ter contato com os apartamentos do lado, porque você fica literalmente naquele quarto só, o quarto e o banheiro. E aí, Maridinha disse, eu não posso nem sair, irmão, para comprar um bolo para a gente comemorar. Meus irmãos, no dia 22 de dezembro, aniversário de casamento da gente, aí chega o café da manhã, e chega o quê, meus irmãos? Louvado seja Deus. Dia 22, até aquele dia nunca tinha chegado o bolo para o café da manhã da gente. Pequenos milagres. Meus irmãos, muitas das vezes passa despercebidos os pequenos milagres que Deus faz em nossas vidas. Valorizem os pequenos milagres. Os pequenos milagres são os ordinários da vida. Talvez seja até no seu mecânico hoje. Está tão no automático. Você liga, sai de casa, liga o carro, faz, valorize o ordinário da vida. Voltando para a questão da generosidade, meus irmãos, a gente entrou naquele hospital e a gente, confesso, que não é fácil, meus irmãos. Não foi fácil.
mas a gente estourou a bolha. A gente não queria que o problema da gente fosse só o pior de todos. A gente sabia que tinha, até porque tinha pessoas passando por situações bem piores com a gente. Pessoas que estavam precisando de um transplante de um doador externo, que é muito mais complicado, porque pode ter rejeição. Eu lembro de um quarto que estava vazio, do lado da gente, tinha uma criança que tinha recebido um transplante do pai, a medula do pai, e ele chorava todas as noites, porque o corpo tinha rejeitado aquela medula. E ele, está doendo, pai, está doendo. A gente orava, vendo crianças, uma criança sendo a doadora para o irmão. E a gente, Senhor, ajuda. Oh, meus irmãos, eu sei que é difícil, mas quando as coisas vão de mal a pior, mantenha a sua esperança praticando a generosidade. Seja generoso. Caminhe comigo mais um pouco, meus irmãos, versículo 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Versículo 19, nada faltou, nem jovens, nem filhos, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Versículo 19 termina com: Davi recuperou tudo. Louvado seja Deus. E aí vocês podem imaginar, é o fim da história? Parece, mas não é. Caminhe comigo mais um pouco, no versículo 21. Eu não sei se vocês não notaram os outros princípios antes desse, mas esse é em especial, vocês não podem esquecer. O texto 21, Davi tinha recuperado tudo, mas o 21 diz assim: então Davi foi até os 200, aqueles homens que estavam exaustos e não tinham exaustos demais para segui-los e tinham ficado no ribeiro de Bessol. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com os seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Versículo 22, contudo, todos os homens maus e perversos, olha o que a Bíblia diz. Esses homens maus e perversos, meus queridos, é aqueles 400, eram os homens de Davi, viu? Entre aqueles que tinham ido com Davi, disseram, olhe só o que esses homens disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Olha só, esses homens maus e perversos. Mas o versículo 23 é o final dessa história. Davi, no entanto, respondeu, olha o que Davi diz: não, meus irmãos. Davi diz, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Aqueles 400 homens, eles pensavam que eles tinham vencido aquela guerra na força do seu braço. Por isso que eles falaram aquilo. Mas Davi, ele diz, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. A vitória vem de Deus. É Ele que nos dá. Quando as coisas vão de mal a pior, reconheça o Senhor. Seja grato. Agradeça a Ele. Eu estou aqui esta noite para dizer que o Senhor me curou do 2º câncer. Louvado seja Deus. Meus irmãos, foi o Senhor, usando os médicos, os medicamentos, mas foi
o Senhor. Eu sou grato a Deus por mais esse milagre, esse grande milagre, né? Além dos pequenos milagres na minha vida. Não que eu mereça, mas é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e eu pude provar da bondade e da fidelidade dEle, quando, meus irmãos, todos os dias, porque Ele está nos dias bons e nos dias maus. Sabe, meus irmãos, se eu pudesse resumir tudo que eu falei para vocês hoje à noite, eu diria para vocês: Deus é soberano. Vocês podem dizer, não é nenhuma novidade isso. O pastor Guilherme pregou sobre isso já domingo passado. Eu já ouvi muitas mensagens sobre que Deus é soberano. É verdade. Mas caminhe comigo, imagine comigo esse Deus soberano, que tem todo o poder, onipresente, que tem a atenção plena quando a gente ora lá ao Senhor, ora ao nosso Pai, Ele está ali em atenção plena. Esse Deus, Criador de todas as coisas, que está aqui, o que eu acho incrível desse Deus é que, mesmo Ele sendo soberano, todo poderoso, Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer cuidar de mim e de você. Olhe para o slide e veja essa imagem. A galinha com os seus pintinhos. A galinha, os pintinhos debaixo das suas asas. Quando eu digo que Deus quer cuidar da gente, isso não nos imune de passar por dificuldades. Quando eu digo que esse soberano, Deus soberano, quer cuidar de mim e de você, não quer dizer que a gente não vá passar por dificuldade. Essa imagem retrata bem isso. Olha o temporal que está acontecendo, mas a galinha está o quê? Cuidando. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Nos dias dos raios e das chuvas, no dia mau, no dia de sol, como capítulo 17, o auge de Davi, como no capítulo 30, quando as coisas vão de mal a pior. Mas vocês podem dizer assim: ah, Ulisses, eu sei que Deus é soberano e que Ele quer cuidar da gente. Mas aí tem um detalhe: o quanto eu e você, a gente deixa ser cuidado por Deus. Vamos lá, eu gosto de cálculo. 80%, 20% sou eu sou maior de idade. Não, vamos aumentar. 99% eu deixo Deus cuidar de mim, 1% sou eu. Eu tenho que também ter a minha opinião. Marilinha até diz assim: amor, não tem aquela brincadeira de criança que diz assim, valendo na vera ou é brincando? Aí ela diz bem assim: amor, tu não sabe brincar, tudo teu é na vera, porque quando eu entro num negócio é na vera, é valendo. É Deus com a gente, é na vera. A vera para Deus é 100%, não é 99%. Como é que a gente consegue chegar a esse 100%? Reflita comigo e pense comigo, que eu acho que a única forma da gente deixar Deus cuidar 100% da gente é quando a gente reconhece a presença e o cuidado de Deus na nossa vida, nos dias bons e nos dias maus. Sabe, eu penso que a gente só deixa Deus cuidar da gente 100% quando a gente renova a nossa esperança nele. Eu não sei em que cenário vocês se encontram aqui. Talvez o cenário do capítulo 17, do auge que Davi viveu, ou o capítulo 30, quando as coisas vão mal a pior, talvez no meio termo, mas mantenha a sua esperança. E a sua esperança é Cristo. Sua esperança não é a igreja, sua esperança não é seu trabalho, suas finanças. Como eu disse, tudo isso é importante, faz parte
e eu testemunhei aqui e agradeci isso, mas nossa esperança é Cristo. Meus irmãos, só dá para a gente estar 100% com Deus, deixar que Ele cuide da gente com essa imagem, quando a gente confia nele de todo o coração. Eu gostaria de encerrar contando para vocês uma ilustração. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Uma história que eu escutei há muitos anos atrás. Estava fazendo os cálculos em casa, praticamente 25 anos atrás, Era um evento de jovens, que ia acontecer no Maceió Marotel, promovido pelo Desperta Débora e Mocidades para Cristo. Louvado seja Deus que eu vi esse ano que o Desperta Débora e Mocidades para Cristo, eu não sei como é que está aqui no estado, quer dizer, mas eles fizeram 30 anos aqui no Brasil. Pastor Jeremias Pereira, pastor Marcelo Gualberti, estavam comemorando 30 anos do Desperta Débora e de Mocidades para Cristo. Eu não sei como é que está hoje aqui o movimento, mas eu vi algumas igrejas comemorando o Desperta Débora. E esse movimento, como é bênção, porque eu e Maridinha, a gente na nossa juventude, está ficando mais, mas na nossa juventude, a gente foi adotado por uma Débora. Isso era um movimento muito grande nas igrejas, praticamente todas as igrejas tinham o Desperta Débora e o Mocidade, com ele, a Mocidades para Cristo. E eu lembro que a gente foi adotado por uma mãe que ora por um jovem. E aí ia ter esse evento, ia ser no Maceió Marotel, sexta e sábado. Quem estava na coordenação naquela época, a doutora Kilza, oftalmologista, era a diretora aqui regional, e ela compartilhou com a gente essa ilustração que eu quero compartilhar com vocês. No dia da abertura do evento, sexta-feira. Para acontecer o evento na quarta-feira, o evento começava na sexta, quarta-feira, quem vinha ministrar, pastor Marcelo Gualberti, liga para a Kilza, 25 anos atrás, é ligar mesmo, né? Ligou para a Kilza. Kilza, eu sofri um acidente em casa, estou no hospital, eu não consigo ir para Maceió. Quarta-feira, o evento era na sexta. Kilza deve ter pensado o quê? Quando as coisas vão de mal a pior. Mas crente faz o quê, né? Ele ora primeiro, ele age. Aí ele tem que orar primeiro. Ele ora e age. E quando está agindo, ele continua orando, viu? E Kilza disse, meu Deus, quem é que eu vou chamar agora de última hora, numa quarta-feira, para aceitar um convite para ministrar numa sexta-feira aqui? E ela orou ao Senhor, não querendo cancelar o evento. Ela orou ao Senhor e pegou a cadernetinha dela. Ela pegou a cadernetinha dela para ligar para os pastores, para o Senhor lhe iluminar, para orientar ela, guiar ela em algum pastor. E ela orou ao Senhor. Quando ela pegou a cadernetinha dela, o telefone dela toca. Pastor João Filho. Primeira vez que eu ouvi pastor João Filho. E depois foi um parceiro dessa nossa igreja, o saudoso pastor João Filho, muito amigo do nosso pastor Arri. Fizemos parcerias grandes, inclusive ele trazia a igreja dele para cá, acampamentos. Várias vezes veio para cá para compartilhar com a gente, trazendo a igreja de João Pessoa. Pastor João Filho, Kilza! E a Kilza, oi meu pastor, Kilza, que horas eu tenho que chegar em Maceió? É sexta-feira, esse final de semana, né? Eu já estou com a mensagem pronta. A Kilza, oh meu pastor! Eu nunca me esqueço da mensagem do pastor João Filho naquele dia. E Kilza contou isso atrelado a uma ilustração que eu queria compartilhar para encerrar com vocês, que diz assim, que existia um reino distante, onde existia um príncipe e um súdito. Eles, por terem a mesma idade, acabaram sendo os amigos, mais do que isso, se tornaram os melhores amigos. Então eles todos faziam juntos, e aquele súdito, ele tinha algo peculiar. Tudo daquele súdito ele dizia, Deus sabe o que faz. Então aquele príncipe e aquele súdito iam brincar, iam jogar bola, o príncipe ganhava. O que aquele súdito dizia? Deus sabe o que faz. No outro dia, o súdito ganhava do príncipe brincando, e aí o súdito dizia o quê? Deus sabe o que faz.
E aí eles continuavam crescendo, brincando, iam brincar de luta. O príncipe ganhava dos súditos. O que é que aquele súdito dizia? Deus sabe o que faz. Meus irmãos, um dia aquele príncipe foi brincar no seu castelo sozinho, e brincando, uma caixa caiu sobre a sua mão e ele perdeu o dedo. E ele saiu chorando, com dor. Ah, meu Deus, ele não foi ao pai e à mãe, ele foi para quem? Para aquele melhor amigo dele. E ele foi, chegou aquele amigo dele, a situação dele estava muito delicada, e ele, meu amigo, e explicou toda a situação. Aquele súdito amigo dele, melhor amigo dele, disse: vamos resolver isso. Oh, meu Deus, que pena e tal. Lógico, sensibilizado a toda a situação que ele estava passando de dor, mas aquele súdito, ele não podia deixar de dizer o quê? Deus sabe o que faz. Aquele príncipe, ele olha e diz: você está de brincadeira comigo? Que amigo é você? Que conversa é essa? Que Deus sabe o que faz? Eu estou sofrendo e você está dizendo que Deus sabe o que faz? Soldados, prendam ele, coloquem ele preso, que ele nunca foi meu amigo. E os soldados prenderam aquele súdito, o melhor amigo daquele príncipe. Passaram-se os anos, ele ficou preso. Aquele príncipe ficou adolescente, jovem, e certo dia ele foi caçar. Junto com a sua comitiva, ele foi caçar, saiu do seu castelo, e eles foram capturados por uma tribo de canibais, meus irmãos. Aquela tribo conseguiu capturar toda aquela comitiva daquele príncipe, e eles tinham um rito dentro deles, que eles não podiam matar, comer aqueles que eram impuros. E aí eles penduraram toda aquela comitiva. E aí um por um analisando. Esse aí, mata, vamos comer. Que esse aqui, mata, vai, mata. Chegou no príncipe, analisou. Quando olhou o quê? Faltava um dedo. Esse é impuro. A gente não pode matar. Liberta ele, manda ele voltar. Toda aquela comitiva morreu, só sobrou aquele príncipe. Quando aquele príncipe se libertou, ele lembrou do melhor amigo. Mais do que lembrar do amigo, ele lembrou da frase do amigo: Deus sabe o que faz. Ele saiu correndo desesperado para o castelo, arrependido, com remorso, com tudo aquilo que ele tinha feito de injustiça com aquele amigo. Ele sai desesperado para aquele castelo. Abram a prisão, ele libertem ele, e ele abraça aquele amigo e pede perdão àquele amigo: como eu fui injusto com você. Aquele amigo diz: eu lhe perdoo, mas não precisa disso. Precisa sim, eu fui injusto. Ele fez: não foi injusto. E aquele amigo dizendo: eu lhe perdoo, mas não precisa, você não foi injusto. Ele: como assim eu não fui injusto? Aquele súdito, vendo toda aquela história, diz: meu príncipe, se eu não tivesse preso nessa hora, com certeza eu estava com você na comitiva, e nessa hora eu estava morto. E o súdito olha para aquele príncipe e diz: Deus sabe o que faz. Deus soberano, todo-poderoso, que tem atenção plena nas nossas vidas, que quer se relacionar e cuidar da gente no dia bom e no dia mau. Eu só consigo ver que tudo na vida tem um propósito, tudo tem um para quê. E Deus nos surpreendeu naquele hospital com algo incrível. A gente já estava para receber alta, meus irmãos, e a gente foi surpreendido. Umas 11 horas da noite, bateram na porta do nosso quarto. Era uma das meninas que faziam a limpeza do quarto, e ela bateu, a gente disse que podia entrar. Ela entrou e ela disse: eu posso compartilhar algo com vocês? A gente: claro. E ela disse: eu queria agradecer a vocês. A gente ficou surpreso, sem muito entender o que estava acontecendo. E ela disse: é porque eu compartilhei o testemunho de vocês com o meu marido. Meu marido é paciente de hemodiálise, e ele reclama todos os dias: porque eu tenho que passar por isso? E ele vai fazer a hemodiálise todo dia reclamando da vida. Por quê? Por quê, Deus? E eu compartilhei o testemunho de vocês, e ele mudou. Ele não está mais reclamando. Sabe, meus irmãos, eu não sei porque eu passei pelo segundo câncer.
foi para alcançar aquele homem. Louvado seja Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. O Ministério do Louvor vai cantar um louvor, mas antes disso, tem um trecho nessa música, meus irmãos, que ela impacta nossas vidas. Tem um trecho que ela diz assim: tu tens meu coração no dia bom e no dia mau. Meus irmãos, entregar o nosso coração no dia mau é fácil, você está todo quebrantado. Mas entregar ao Senhor num dia bom, num dia que você ganhou o destaque da empresa, no dia que você ganhou o prêmio Nobel, no dia que você ganhou, que o cara disse assim, você é o cara, no dia que disseram para o Ministério do Louvor, que ministração foi hoje? Você diz assim, eu me preparei para isso? Ou você diz, louvado seja o Senhor, exaltado seja Cristo. E o outro trecho dessa música que diz, tu tens as minhas mãos nos dias bons e no dia mau. Levantar as mãos nos dias bons, facinho, mas no dia mau, quando as coisas vão de mal a pior, você dizer, ó Senhor, reconheço, Senhor, a sua presença e o seu cuidado, que o Senhor está cuidando de mim como aquela galinha que estava cuidando dos pintinhos. É por isso que Maridinha gosta tanto do Salmo 84, que diz, pardal encontrou casa, andorinha ninho, e eu. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, o Ministério do Louvor.